Olá, boa noite. Iremos agora começar nosso encontro coruja, de Fundamentos Reconceituados. E aí eu queria lembrar um pouco com vocês sobre as três correntes filosóficas que permeiam o serviço social. É muito importante que a gente relembre sempre essas três correntes filosóficas, é que nos dar embasamento para uma prática legal, importante, com satisfação. Então, as três correntes que permeiam o serviço social é o positivismo, criado pelo Augusto Conte, que tem uma filosofia voltada para a burguesia. Então, é importante que vocês registrem isso no conhecimento de vocês, que o Augusto Conte colocava que a teoria era acima de tudo e a prática era servil. Então, se a prática é servil e o nosso objetivo principal do serviço social é ter uma relação teórico-prática bastante coeso, essa teoria é pautada para uma sociedade burguesa, uma sociedade que não visa a classe trabalhadora. Então, é importante que a gente relate isso. A outra corrente filosófica que permeia o serviço social é o materialismo histórico dialético, que vem criada por Karl Marx, e que tem um pensamento voltado para a classe trabalhadora. E a outra corrente que permeia o serviço social, não tão aplicada na prática, mas que estudamos, que tem assistentes sociais que realizam os seus estudos em cima disso, é a corrente fenomenológica de Husserl. Então, essa corrente filosófica não tem pensamento burguês e muito menos de trabalhador, mas tem um pensamento de uma aproximação do homem com o homem, né? Da vivência desse homem com o outro homem. Então, eu queria registrar bastante isso para vocês, para que a gente nunca esqueça na nossa prática profissional essas três correntes filosóficas que está pautada no nosso dia a dia, do nosso conhecimento e da nossa prática. Outro ponto relevante, outro ponto relevante é em relação às nossas práticas nas instituições onde nós vamos trabalhar. Então, isso é muito importante que vocês tenham ciência que mesmo você gostando de uma prática mais a nível progressista, que é materialismo histórico dialético, mesmo você gostando de uma prática voltada para a classe trabalhadora, você não vai atingir 100% da sua prática nas instituições onde oferecem emprego para o assistente social. Desculpa. Por que isso? Porque nós vivemos num país capitalista, nós vivemos num país onde tem regras, normas, leis a seguir, e algumas instituições são bastante retrógradas. Nesse sentido, a gente tem uma prática limitada, nós temos uma prática voltada para um positivismo maior. E, nesse sentido, a gente tem que ter estratégias metodológicas
para intervir na nossa realidade com uma ênfase de acordo com os que você segue em termos de corrente filosófica. Então, era importante eu voltar a esse debate com vocês, colocando para vocês, eu anotei aqui algumas questõezinhas para que eu não esqueça na hora de falar, que é de suma importância essas questões das correntes filosóficas, né? E aí a gente também lembrando que a gente tem quatro documentos importantíssimos no serviço social, que é o documento de Araxá, documento de Teresópolis, documento de Sumaré e documento do Alto da Boa Vista. Esses quatro documentos é que fortificaram a metodologia do serviço social. Então, o documento de Araxá, ao meu ver, é o ápice da reconceituação aqui no Brasil, porque as 14 assistentes sociais que se encontraram numa cidade chamada Araxá, em Minas Gerais, tiveram coragem de discutir uma corrente progressista, uma corrente pautada em Karl Marx, num país, que era o Brasil, que estava em regime militar. Então, eu sempre digo que o marco da reconceituação aqui no Brasil foi o documento de Araxá. Então, relembrando que o movimento de reconceituação surge na América Latina em 1960. Por que surge o movimento de reconceituação se a gente já estava implantado um serviço social oriundo da Europa, oriundo dos Estados Unidos, com propostas mais conservadoras? Porque as assistentes sociais, na década de 60, sentiram que essa metodologia, essa teoria vinda dos Estados Unidos e da Europa não condiziam com a realidade da América Latina e muito menos do Brasil. Em alguns países evoluiu o movimento de reconceituação, teve uma evolução bastante grande, em outros países ficaram estagnados, como foi o Brasil. Na América Latina, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Equador, Colômbia, teve um movimento maior na década de 60, com o movimento de reconceituação. E aí é importante que vocês peguem algum texto da Marilda Yamamoto, professora da UERJ, que faz pesquisa sobre o movimento de reconceituação há mais de 30 anos, e é importante que vocês leiam artigos sobre o movimento de reconceituação. Então, é importante salientar isso, que em 1960 houve o grande ápice do movimento de reconceituação na América Latina, e no Brasil só vai haver esse movimento por conta da ditadura militar em 1967. E quem dá o pontapé inicial são os encontros patrocinados pelo CBCIS, que era uma entidade de centro de intercâmbio de serviço social, que organizou esses encontros, o encontro de Araxá, de Teresópolis, de Sumaré e Alto da Boa Vista, organizando as assistentes sociais do Brasil para discutirem teoria e metodologia do serviço social com uma perspectiva mais progressista, com uma perspectiva mais materialista histórico-dialética,
E no documento de Sumaré e Alto da Boa Vista tem uma perspectiva também voltada para a fenomenologia. Então, isso é importante que vocês registrem isso no conhecimento de vocês, que é de grande ganho. Compreender a profissão no período de renovador, no período de renovação do serviço social, que a gente chama de reconceituado, é identificar mudanças nessa profissão, é identificar o propósito que é o serviço social em termos de garantir o direito do usuário. Então, nós temos um objetivo traçado, que é a garantia de direito desses usuários dentro dessa sociedade. A gente sabe que nós temos, por ser um país democrático, nós temos eleições de 4 em 4 anos, e a gente tem períodos que nós estamos um governo mais progressista, com pensamento voltado mais para a classe trabalhadora. Num outro momento, a gente tem um governo voltado não para a classe trabalhadora, mas para outros interesses econômicos. Então, a gente vive numa inconstante movimento econômico e social. Isso é importante a gente, enquanto assistentes sociais, perceber essa análise de conjuntura, essas questões econômicas que vão refletir automaticamente, óbvio, na prática social, já que nós somos assistentes sociais da prática, nós somos assistentes sociais da realidade, né? Então, nosso interesse maior é intervir nessa realidade, propondo políticas sociais, propondo mudanças nessas políticas. É esse o nosso papel de ser assistente social dentro dessa sociedade capitalista. Então, a gente tem uma diferenciação muito grande de um serviço social conservador e de um serviço social reconceituado, né? Isso está muito claro na diferenciação. É importante também a gente pontuar que, neste período de 67 para cá, que o movimento no Brasil toma punho, força, que surgem vários autores, várias bibliografias, como José Paulo Neto, Mario de Yamamoto, Sposati e assim por diante. Surgem várias pessoas voltadas para discutir essas questões que levem a uma melhora da classe trabalhadora. E aí, uma das pessoas que surge, e a gente não pode negar isso, é Vicente Paula Faleiros, com bibliografia, com livros editados e uma proposta metodológica na década de 70, 80, uma proposta bem metodológica em relação ao atendimento do assistente social ao usuário, né? E ele propõe uma metodologia bem renovadora que eu utilizei na minha prática profissional, meus 32 anos de sistema prisional, que eu fui assistente social do sistema prisional. Eu utilizei muito, que é ação, reflexão e ação. O que ele diz? Ele diz que o usuário coloca para você os problemas, o que está acontecendo com ele naquele momento da sua vida social. Importante ressaltar que essa vida social permeia todas as relações sociais onde este indivíduo está inserido. Então, relações social, ele com a família,
ele com os filhos, ele no trabalho, ele com os amigos, quer dizer, são as relações sociais que permeiam esse indivíduo, e aí é importante a gente perceber que ele passa para você os problemas que ele está passando com essas relações sociais, e nós, enquanto profissionais, leva-o a uma reflexão sobre os problemas dele. Eu não vou dizer para ele o que ele deve fazer, não sou eu que vou dizer para ele, e sim ele tem que ter consciência daquilo que é melhor para ele. A minha discussão com ele é sobre o ponto de vista, sobre o problema que ele está sentindo. É muito diferente da atuação do psicólogo, é muito diferente da atuação de outro profissional. O psicólogo vai trabalhar as questões psíquicas daquele indivíduo. Eu vou trabalhar as questões de relações sociais daquele indivíduo. Então, isso é importante que vocês saibam disso, porque a gente não terá mais aula, não terá mais encontros. Então, é importante isso. O serviço social não faz só encaminhamento. O encaminhamento é o fim do atendimento. O serviço social faz, sim, atendimento para levar este usuário a uma reflexão sobre a sua tomada de decisão da sua vida em relação aos seus problemas mediante as relações sociais. Então, nós trabalhamos as relações sociais. Obviamente que alguns problemas estão inseridos no contexto econômico, estão inseridos no contexto cultural, no contexto maior dessa sociedade. E é por isso que nós, assistentes sociais, temos uma gama de conhecimento na formação da graduação para que a gente dê conta desse entendimento desses problemas sociais que envolvem este indivíduo. Mediante um objetivo que vocês têm que ter em mente qual é o objeto da ação profissional? É garantir o direito desse usuário. Obviamente, quando esse usuário vai procurar uma assistente social, ele vai em busca dos direitos que foram tirados deles em algum espaço ocupacional. Seja ele na saúde, seja ele na prisão, seja ele no orfanato, seja ele na clínica geriátrica, seja ele na empresa, seja ele aonde for. Então, compete o assistente social a trabalhar essas relações, trabalhar essa problemática para que ele reflita o que é melhor para a vida dele, reflita o que é mais interessante e mais melhor mesmo para a permanência dele dentro dessa sociedade. Então, esse é o papel do assistente social que nós precisamos pensar bastante e refletir em relação ao nosso trabalho em relação a isso. Importante também colocar que a nossa dependência latino-americana, nossa dependência com os Estados Unidos, na parte teórica dessa disciplina, foi até a década de 80 e 90, e depois disso a gente parte para uma libertação do poderio americano com o Brasil. Isso é importante a gente refletir sobre isso. O que mais é importante a gente falar das vertentes? Já falei. Importante a gente falar sobre os documentos. O documento de Araxá, eu falei um pouco sobre o documento de Araxá. Documento de Teresópolis.
Documento Teresópolis vem na década de 70. Esse documento foi importantíssimo porque o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social, o CBCIS, promove esse encontro das assistentes sociais em Teresópolis para se discutir uma metodologia, uma teoria de serviço social pautada numa perspectiva mais progressista, e dentro dessa discussão surgem 3 grandes trabalhos que foram avaliados nesse encontro. Foi professora Tecla Machado Soeiro, professor José Lucena Dantas e professora Sueli Costa. Professora Tecla Machado Soeiro era da UFRJ, professor José Lucena Dantas era de Brasília e professora Sueli Costa era da UF, Universidade Federal Fluminense. Importante ressaltar que a professora Tecla Machado Soeiro foi a nossa fundadora da Faculdade de Serviço Social da Uniswan. Ela que sai da UFRJ aposentada e entra numa universidade privada e cria o serviço social da Uniswan há 50 anos, 50 ou 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, aí eu não me recordo, não, eu tenho 50 anos atrás, se eu não me engano, ou 45 anos atrás. É bastante tempo que a Faculdade de Serviço Social da Uniswan vem dando conhecimento aos alunos que ali procuram o curso de serviço social. E o que a professora Tecla coloca na tese dela, este trabalho do encontro de Teresópolis? Ela coloca que o assistente social necessita atender individualmente o usuário e propor para ele perspectivas futuras da vida dele. Isso é importante a gente ressaltar isso. O professor José Lucena Dantas já propõe um trabalho mais científico, um trabalho que não seja só prática pela prática, mas sim um trabalho mais científico. E a professora Sueli Costa diz que a prática é de suma importância para o trabalho do assistente social. Então, são 3 grandes teses de conhecimento que estão no livro do Encontro de Teresópolis. Se vocês puderem ler, é de suma importância. Quanto mais literatura vocês leem, o documento de Araxá, documento de Teresópolis, documento de Sumaré, documento do Alto da Boa Vista, quanto mais documentos vocês lerem, quanto mais livros vocês lerem, mais conhecimento vocês têm. Depois a gente teve o documento de Sumaré, o encontro de Sumaré. Sumaré é um local aqui, um bairro do Rio de Janeiro, em 1978, que aí já parte para uma outra linha, não só progressista, mas fenomenológica. E aí surge Ana Augusta de Almeida, que é professora da PUC, foi professora da PUC muitos anos, com essa proposta de ser sendo com outro no mundo. Então, as palavras-chave da fenomenologia é ser sendo com outro no mundo. Eu sou um ser que eu estou neste mundo junto com outra pessoa. Então, é desta forma que a fenomenologia enxerga o usuário. É desta forma que a fenomenologia vai ver o usuário. Outra coisa importante a gente ressaltar para vocês, para que vocês tenham a diferenciação de uma corrente filosófica para outra, é a forma que a pessoa se refere àquele usuário. Então, um exemplo: positivismo ou usuário. Não vou falar usuário.
A pessoa que procura o serviço social e você é uma assistente social positivista, você trata esta pessoa como cliente. A pessoa que procura o assistente social e você é uma assistente social materialista histórico, dialética, pautada em Karl Marx, você utiliza a terminologia usuário. A pessoa que procura o assistente social no setor e que você segue a linha fenomenológica, você utiliza a palavra, a terminologia pessoa. Por isso que eu sou uma pessoa que estou envolvida com outra pessoa. Então, a fenomenologia, esse encontro de Sumaré e o Alto da Boa Vista, que foi em 84, vem discutir a proximidade que a professora Ana Augusta de Almeida traz a fenomenologia para o serviço social, traz a fenomenologia para o atendimento do assistente social. E aí eu tenho minhas críticas da fenomenologia, porque nenhuma, nem professora Ana Augusta, nem as outras assistentes sociais, que são fenomenólogas, me explicam como se faz um atendimento na emergência. O exemplo, o assistente social que trabalha na emergência, de Souza Guiar, que é a alta rotatividade de pessoas entrando e saindo, precisando da assistente social, se eu não tenho tempo hábil de conhecer aquela pessoa, né? Eu não obtive essa resposta. Pode ser que vocês, estudando, tenham essa resposta de como se dá essa troca de conhecimento entre a assistente social, que é uma pessoa, né, na visão fenomenológica, e a pessoa que é a sua, o seu, o indivíduo que você vai atender. Quer dizer, não tem muito claro isso em bibliografias, como se dá esse atendimento na fenomenologia. No materialismo está muito claro, e no positivismo, no funcionalismo, está muito claro qual é o atendimento. Então, assim, é importante a gente colocar isso para que não confunda na hora de atendimento, mas colocar essas três vertentes como três vertentes que permeiam o serviço social e que está ali para aprofundar o atendimento da assistente social na sua prática. Isso é importante a gente colocar, porque a gente procure também ler livros de metodologia de serviço social, como Boris Alex Lima, que fez um excelente livro para trabalho em comunidade, o próprio Faleiros, Vicente Paula Faleiros, que fez um excelente livro também de metodologia para atendimento individual, esse que eu acabei de falar para vocês. E a gente tem Leila Lima Santos, que é uma professora da PUC de Minas Gerais, que também fez um excelente método BH, um excelente método para trabalhar em comunidade, enfim. Nós temos vários autores que surgem com propostas metodológicas, teóricas, mais progressistas, no campo mais da progressão em relação ao serviço social da reconceituação. Isso é importante a gente colocar para vocês, que o serviço social volta a perceber que não é um projeto profissional apenas de ruptura do conservador com uma coisa mais progressista. Não foi só isso. Foi um movimento grande, foi um movimento que mudou
o ritmo do serviço social, foi um movimento que trouxe para o serviço social propostas mais inovadoras e que vem hoje ainda cultivando estas propostas, né? É importante salientar também para vocês que o movimento de reconceituações teve algumas perdas, sim, por conta da ditadura militar, por conta do ato institucional, na época AI-5, por conta desse ato institucional AI-5 que as assistentes sociais não poderiam ser mais progressistas, mais políticas, então teve perdas em relação a isso. Isso, então, teve alguns retrocessos diferenciado da América Latina. Porém, com esse retrocesso que a gente teve na década de final de 80, 90 e agora anos 2000, a gente tem um crescimento muito grande em relação ao serviço social e o crescimento da perspectiva de esquecer aquela parte da ditadura e voltar para um serviço social mais progressista. Então, assim, é super importante que vocês que serão assistentes sociais, vocês façam formulação de estratégia de intervenção, um compromisso político da profissão que vocês precisam ter para que tenham um acompanhamento muito bom sobre o que é o serviço social. Não deixem de estudar, avaliem o encontro do Encontro Coruja e até breve.